dia, boa tarde ou boa noite para quem está escutando. Esse aqui é o podcast Sente o Clima. Eu sou o Guilherme. Eu sou a Letícia Souza. Eu sou a Débora Pacheco. E no episódio de hoje, depois de tanta notícia ruim, nós finalmente vamos falar sobre soluções. O que pode ser feito para reverter as mudanças climáticas e também outros problemas ambientais que a gente enfrenta na atualidade. E para isso nós trouxemos não um, mas dois convidados muito especiais que eu vou pedir agora para se apresentarem. Primeiramente, a Karen Tanaka da Ambev. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu sou a Karen, sou gerente de sustentabilidade na Ambev, focada em mudança do clima e carbono. Eu sou bacharel em Relações Internacionais pela PUC, eu tenho um mestrado pela Universidade de Hiroshima em Ciência do Desenvolvimento e meu doutorado foi em Energia e Sustentabilidade no Instituto de Energia e Ambiente da USP. E acho que é isso, né? Muito obrigada por estar aqui. E nosso outro convidado é o ambientalista Keith Richard. Olá a todos, gostaria de agradecer pelo convite também. Estou super feliz de estar aqui com colegas. Bom, eu sou estudante de física, atualmente eu faço iniciação científica em economia e saúde ambiental sobre o tema do pagamento por serviços ambientais. E como o Gui já introduziu, algo que eu sempre gosto de dizer é que eu sou ambientalista acima de tudo. É uma pauta que eu gosto bastante e tento levar minha vida nesse sentido. Muito obrigado os dois por estarem aqui. E vamos direto então, começando essa discussão. E eu quero começar com algo que a gente começou brevemente no último episódio, que é o que nós, como cidadãos, podemos fazer individualmente para contribuir com questões ambientais, para frear as mudanças climáticas. Então, eu queria convidar o Keith para começar a discussão. Obrigado, Gui. Bom, gente, inicialmente, nós temos que perceber o nosso ambiente. Às vezes a gente pensa que para grandes soluções, nós precisamos fazer grandes coisas, participar de grandes movimentos, mas se você começa a observar o seu bairro, a localidade onde você mora, uma micro-região, já percebe um problema nesse local, algo que possa vir a ser melhorado, já é um primeiro passo para você começar a melhorar as coisas. Né? Microações, elas têm grande potencial para melhorar algo. Quer dizer, se várias pessoas em todas as localidades fazerem microações, o mundo inteiro melhora. Mas, bom, eu acho que esse é um pontapé inicial, você observar, perceber o seu bairro. O que eu posso fazer, o que há para ser feito, o que há para ser melhorado nesse local. Eu queria falar de uma coisa que acho que todo mundo, a maioria das pessoas já ouviu na escola, que são os 3 R's: reutilizar, reciclar e reduzir. Isso sim é uma possível solução. Claro que é uma coisa que o Eric falou no último episódio. Não é cada um fazer sua pequena ação que pronto, acabou as mudanças climáticas, acabou todos os problemas ambientais. Mas se a gente fazer nossa parte, incentivar outras pessoas a fazer também, isso é o que eu acredito, pelo menos, que vai nos levar para um caminho onde a gente não vai ter mudanças climáticas. Perfeito, Gui. E até introduzindo, eu faço parte, né? Inaugurei o movimento Cidade Sustentável, que é um movimento na cidade de Contagem, em Minas Gerais, que um dos nossos lemas é tentar expandir a coleta seletiva o máximo que a gente conseguir. E essa questão dos 3 R's, do reutilizar e tal, é importantíssimo porque a gente tem que parar para perceber que nós vivemos num sistema que, por exemplo, os resíduos que a gente utiliza, eles podem vir da mineração, né, que é tirado das montanhas, do nosso solo, e a contaminação já pode começar ali, mas é uma parte necessária, porque sem a mineração a gente não tem os resíduos, a gente não tem os componentes essenciais para a gente fazer esse computador que a gente está usando para fazer essa reunião, a maioria dos componentes que a gente utiliza. Então, já reduziria a exploração aí nesse início. E pensando no ciclo, né, dos resíduos, já no fim deles também, quando a gente acaba de consumir, ele é enviado para um aterro sanitário, para algum lixão, para alguma localidade,
ele vai acabar poluindo o solo de alguma maneira, ou o lençol freático. Porque por mais que haja uma segurança, uma cautela, os aterros sanitários eles são bem controlados, eles não conseguem segurar a quantidade de resíduos que a gente anda produzindo ultimamente. Então, reduzir é importantíssimo por causa de todo esse ciclo que a gente constituiu como sociedade. Nossa, você falou disso de usado para produzir nosso computador que a gente usa. Uma coisa que eu acho que a Letícia falou num dos episódios anteriores é sobre o impacto da TV que a gente assiste, da Carregar roupa o que a gente celular, veste, da comida que a gente come. E muita gente pode carregar o celular. pensar, ah, sim, muita gente pode pensar, ué, mas o que isso tem a ver com mudanças climáticas? Mas eu incentivo você a pensar, como foi produzido essa roupa que você está usando? Quantas emissões foram geradas no transporte? A energia gasta para produzir tudo isso? De onde veio? Então, todas as atividades humanas de alguma forma geram emissões. Quando a gente fala sobre produção e essas emissões, né, que acabam ocorrendo, a gente sempre pensa em empresas, né? Então, esses dias eu estava até vendo um vídeo sobre o VP de sustentabilidade da Ambev, e ele falou assim, se a empresa não começar a pensar sobre sustentabilidade, o cliente vai começar a pensar nisso. E daí o cliente também, se perceber que a empresa não está com interesse, né, na causa da sustentabilidade, a pessoa simplesmente vai parar de comprar. Então é super importante, até trago aqui a Karen para esse bate-papo. Karen, olhando assim para a questão de empresa mesmo, por que é tão importante, além disso que eu comentei, é tão importante que as empresas realmente estejam engajadas, né, nessas questões, causas ambientais, para diminuir esse impacto das mudanças climáticas no mundo, e o que a Ambev, a sua área, vem fazendo aí para melhorar realmente esse ponto aí das mudanças climáticas? Ah, obrigada, Letícia. Tô adorando o papo, gente. Tem um lado, sim, de indivíduo, mas a grandes soluções de volume, elas vêm de políticas públicas. Então, ter uma política pública para logística reversa, Kate, que o Kate estava falando, para pensar a quantidade de plástico nas embalagens, ou quais os químicos que são permitidos ou não, tudo isso é legislação, é política pública, e neste momento, quando a gente fala, né, Guilherme perguntou qual o nosso papel como indivíduo, o principal é a gente aprender isso, dividir, compartilhar, falar isso com família, com amigos, com colegas de trabalho, de universidade, e também pensar no nosso papel como cidadão que vota, e pensar em eleger líderes que vão pensar nessa pauta. Ela é urgente, a mudança, a emergência climática, né? Ela não é um problema meramente ambiental, ela tem uma base social muito maior. O problema não é que a gente vai ter os furacões, que a gente vai ter inundação, é que a gente não tem preparo físico das nossas instalações, e principalmente de pessoas mais pobres, de pessoas em regiões que vão ser mais afetadas, de mulheres, de negros. Então todas as maiorias invisibilizadas vão sofrer antes e vão sofrer mais, e isso é injusto. Então, quando a gente fala de justiça ambiental, racismo climático, está tudo conectado com isso. Então, o papel da empresa, toda empresa tem um estatuto social, porque ela tem que fazer algum bem, trazer algum benefício. E a gente, por muitos anos, acho que focou só no resultado financeiro. E isso, como você falou, né, Letícia, nosso VP é muito engajado, o VP Rodrigo Figueiredo, e ele está certo, os outros também estão engajando, mesmo os VPs que não são da nossa área. Isso é importante, porque ele fala também, né, que o consumidor não vai comprar mais nosso produto, mas pense nos jovens. Você acha que vocês vão aceitar trabalhar numa empresa que não pense nessas condições, na responsabilidade social, ambiental, que não seja transparente, que não mostre o que é o impacto que ela está causando? Eu não aceito. Então, eu sou uma ativista climática e Kate, estamos juntos, e não aceito. Então, entrei aqui e é para isso.
vamos resolver nossos problemas, temos muito, mas tem muita coisa para comemorar. Vou falar um pouco aí de algumas iniciativas e mostrar que, assim, o setor privado tem um papel importante, sim, de mobilizar recursos, tanto em recursos gerenciais, a capacidade de gestão que está nas empresas, a rapidez que tem nas empresas para você tocar um projeto novo, a capacidade humana, né, de recursos humanos que você tem nessas empresas, não só na nossa, financeiro também, capacidade de mobilizar um ecossistema de empresas, de parceiros, de cadeias de valor inteira. Então, a gente trabalha com o nossa cadeia de valor, que são os nossos fornecedores, clientes, pontos de vendas, consumidores, porque isso é algo que o setor privado tem. Então, a gente atua com o que a gente chama de muitos stakeholders, né? Partes interessadas que estão ligadas ao nosso negócio. E é raro você achar algum público que não esteja diretamente ou indiretamente ligado. Então, tem um papel importante, as empresas têm que se comprometer, as empresas têm que entender o que é o impacto delas na mudança do clima, em qualquer outro assunto, não é só esse, tem muito assunto que vem dentro desse guarda-chuva, né? Tem que entender o que ela pode fazer, o que ela deve fazer, e ter lideranças engajadas para isso, porque, infelizmente, é de cima para baixo que a mudança ocorre com mais velocidade. É lógico que a gente tem cada vez mais governanças diferentes e participativas nas empresas, a Ambev é um exemplo disso, a gente tem muita voz, né? Um estagiário, um júnior, um gerente, pode dar uma ideia e a gente vai tocar. Então, isso é muito bom, porque a diversidade que a gente tanto fala, ela não é bonita porque você vai ter uma foto com gente diferentes. Ela é importante para você ter opiniões, backgrounds diversos, para você ver o problema de diversas lentes, porque um problema ele nunca é simples. Se um problema é simples é porque você não está vendo tudo que está envolvido nele. Então, quanto mais gente diversa, então trazer um físico, trazer alguém de clima, um meteorologista, trazer alguém de humanas, como eu, para conversar, você vê os problemas de outra maneira. E essa diversidade ela é importante. Então, por isso a gente fala de diversidade racial, de gênero e diversidade de localização da pessoa, né? Será que a gente está aqui, né, no centro financeiro e industrial do Brasil? Temos que ouvir as pessoas de outros lugares também, e a gente tem operações nesses lugares. Então, cada vez mais a gente tem um programa aí de fornecedores para pensar fornecedores de outras regiões do Brasil, fornecedores cujos os donos das empresas sejam negros, pretos, mulheres, isso é importante. A gente tem um papel de capilaridade, mas a gente tem um papel de escolha, né? Então, se a gente pode escolher e estabelecer esses critérios, é ótimo. E temos metas aí para consumo de água, temos metas de mudança do clima, temos metas de agricultura, todos eles entrando dentro de um guarda-chuva maior de responsabilização e dessa evolução que a gente está tendo, da sustentabilidade para a regeneração, né? Então, a gente tem que parar de falar do que é o nosso impacto só e começar a resolver eles. Quando a Karen falou sobre diversidade, me veio muita coisa à cabeça, principalmente o que envolve o Kate, por conta do movimento dele, porque imagina, né, você pensar numa micro-região, então é um assunto super, super importante realmente, mas eu ia passar a palavra para o Kate, mas eu vou voltar aqui para a Karen, porque ela falou sobre o guarda-chuva, tocou esse ponto aí do social. Eu queria muito, Karen, que você explicasse um pouco sobre o termo ESG, que é um termo super moderno e atual, que as empresas estão cada vez mais falando, porém, algumas pessoas que estejam, né, falando, escutando o nosso podcast provavelmente não saibam o que seja a ESG e por que ela é importante, né, como um todo. Ah, boa, Letícia, é o tema do momento, né, mas ele não é novo, não. ESG ou ESG, né, é a sigla em inglês para ASG em português, que é a Ambiental, Social e Governança. Essa é uma sigla que vem do mundo financeiro. Então, o mundo de investimentos criou essa sigla e está usando mais ela recentemente para trazer a transparência e os impactos que as empresas têm além do financeiro. Por isso que não tem a palavra econômico, o E não é de econômico, por isso que não tem financeiro, porque isso já vem desse setor. Então, eles quiseram ver o que era não financeiro, mas que impacta
o valor, a valorização, o interesse de investidores no seu negócio. E que bom que isso está acontecendo, né? Isso não é novo, a gente tem aí o primeiro fundo, que eu tenho notícia aí, né? Se não estou errado, também deve ter mais. Primeiro fundo com fatores ESG, nasceu em 1950, então a gente tem aí um trabalho já que foi feito da ONU também, tem um livro que chama Who Cares Wins, que fala sobre a importância de você inserir soluções e questões ambientais e sociais nos seus negócios antes e junto com o lado financeiro, né? Então, ele vai muito aí no paralelo da sustentabilidade, seria uma nova onda que o setor financeiro tem trazido e que tem um lado de negócios, porque essa onda veio mais forte, porque eles viram que somente o retorno financeiro não necessariamente trazia segurança para o negócio, e não necessariamente faz esse negócio prosperar. Então, hoje há uma enorme liquidez de investimentos para empresas mais sustentáveis, para tecnologias de energia renovável, Guilherme, para tecnologias que vão resolver problemas que já estão aqui e que a gente vai ter que transformar a maneira que a gente trabalha e a maneira que a gente faz negócios. É uma verdadeira transformação sistêmica que a gente tem que pensar, de sair da lógica linear de produção, de produzir, consumir e jogar fora, não sei onde jogar fora da onde, mas jogar fora nessa lógica e voltar para uma lógica circular, de você não existe mais fora, vai jogar fora da onde, né? Então, voltar todo o ciclo desses produtos e parar com essa lógica de consumo desenfreado, sem nenhum tipo de consciência, porque a gente está vendo que a gente já chegou no limite. E realmente, tudo que a gente faz emite, então a gente tem que repensar as maneiras com que a gente faz compra, com que a gente escolhe onde a gente vai morar, onde a gente vai trabalhar. Será que esses negócios que existem hoje vão prosperar daqui 10 anos, daqui 20? Então está na hora de se mexer, porque quem está vendo isso antes está conseguindo o retorno antes, e vai ter retorno para frente, é uma questão de sobrevivência. E essa onda ESG veio muito trazer isso, porque imagine essas centenas de seguradoras tendo que pagar por problemas e quebras e inundações e problemas que não estavam previstos, que vão ser por causa de mudança do clima e tantos outros problemas que a gente vai ter, de pandemia. Imagine quantas pessoas perderam o emprego, de quantas pessoas deixaram de consumir o que se achava que era para consumir, e essas empresas perdendo dinheiro. Então, eles perceberam que isso perde dinheiro mesmo, literalmente. E será que eu vou investir numa empresa que daqui 10 anos ninguém mais vai querer comprar dela? Então, eles estão antenados a isso, vendo muito o comportamento do jovem, do novo consumidor, e isso é importante, ainda bem, né, que está acontecendo. Eu queria finalizar a parte de soluções individuais falando com o que talvez seja o mais óbvio. Voltando no que a Karen falou de políticas públicas, talvez o mais óbvio seja pressionar nossos governos, dizer para eles que a gente está interessado em pautas ambientais, a gente quer que isso seja uma prioridade. Então, eu queria começar falando então sobre o que os governos podem fazer para frear as mudanças climáticas, para resolver os problemas ambientais que a gente tem na atualidade. E começando com o tratamento de resíduos sólidos, que a gente sabe que não só os resíduos, principalmente orgânicos, emitem uma grande quantidade de gases do efeito estufa, principalmente metano, mas também geram outros problemas, né? Hoje a gente tem uma quantidade muito grande de lixo nos oceanos, então é um sério problema o tratamento de resíduos sólidos. Então eu queria perguntar para o Keith, como alguém que tem muito contato com a coleta seletiva, soluções possíveis no tratamento de resíduos sólidos. Bom, obrigado pela pergunta. Antes, eu queria só comentar um pouco sobre a questão da diversidade, que a Letícia tinha até falado um pouco antes.
Por que que movimentos sociais eles representam tanto essa diversidade? O que a Karen falou que é importante por você ter uma amplitude maior de opiniões. Vou contar a história do movimento social, né? O movimento Cidade Sustentável. Quando a gente começou a fazer a mobilização aqui no bairro, ela começou de uma forma bem simples. Por que que eu quis trazer a coleta seletiva para cá? Porque eu me mudei para São Paulo, morei aqui a vida inteira. E em São Paulo existe a coleta seletiva, eu morava numa república e me acostumei a separar o resíduo. E aí eu vim para cá por causa da pandemia, eu senti falta de fazer isso, porque é algo muito simples, você colocar um resíduo numa sacola e outro em outra, pensando no impacto que isso vai causar. Então eu mandei mensagem para uns amigos aqui do bairro mesmo e falei, gente, por que que a gente não tenta ver se teria como trazer isso para cá? Foi algo assim bem aleatório mesmo no momento. E aí a gente entrou em contato com o governo, a Secretaria de Meio Ambiente, e eles comentaram, se houver algum abaixo-assinado, alguma por parte da população uma vontade, a gente pode expandir a coleta para aí. Porque já existia, mas era bem restrita em algumas localidades da cidade, né? Então a gente falou, beleza, e a gente separou um tempo para estudar, né, sobre a temática, porque antes de mobilizar a gente queria entender realmente o ciclo do resíduo na cidade. Quer dizer, ele sai da onde, vai para onde, o aterro sanitário. No aterro sanitário a gente conseguiu uns relatórios que ele acaba poluindo a bacia da nascente do Rio São Francisco, e a gente queria conversar com a população. Então, depois de fazer esse estudo, a gente foi conversar com a população mesmo, para fazer esse abaixo-assinado para levar para a Secretaria de Meio Ambiente. E por que que é importante ter opinião das outras pessoas? Aqui é uma cidade na região metropolitana, é uma cidade de média renda, tem localidades mais pobres e de média renda. E aqui no bairro é assim, na Vila Panamá, onde a gente fez a mobilização. Então, conversando com os moradores, eles trouxeram problemas para a gente que, se eles não tivessem falado, a gente nem imaginaria que isso ocorre. Quer dizer, teve uma dona que ela falou, uma moça, que será que teria como a gente conseguir um saco para ela, um saco de lixo, porque ela não teria condições, ela estava tendo problema para comprar saco de lixo normal. Imagina ter que comprar mais para colocar o resíduo. Então, a gente conversou isso com a Secretaria do Meio Ambiente, eles disponibilizaram sacos. Teve uma outra localidade do bairro que o pessoal falou que o caminhão de lixo não passa lá. Então, como que o caminhão do lixo reciclável passaria lá? Então, a gente levou esse problema também e os catadores vão a pé ao local para recolher o resíduo. Então, por isso que a diversidade de opiniões é importante, porque você conhece problemas, conhece algo que você não vive, então você não sabe que aquilo é um problema. Então, movimentos sociais, eles surgem, eles têm essa diversidade, porque é de todo mundo. Se é um movimento social de um bairro, todo mundo dá opinião, todo mundo participa. Então, talvez essas pessoas não participariam da coleta seletiva se o governo tivesse simplesmente implantado a coleta aqui, enviado um panfleto, colocado na caixa de correio e falado para as pessoas participarem. Mas como a vontade nasceu do bairro, trouxe isso. E antes de falar sobre as soluções para os resíduos, acho que a Letícia quer. É só um comentário mesmo, porque essa diversidade ela é muito importante, porque eu, enquanto moro na capital de São Paulo, na Zona Sul, eu tenho família no Espírito Santo, especificamente na cidade de Viana, é uma cidade pequena também. E daí eu comecei a fazer a coleta seletiva aqui em casa, porque realmente passa, né, o caminhão de coleta seletiva. E daí eu cheguei lá e falei, gente, e o caminhão da coleta seletiva aqui passa que dia? Aí eles falaram, que caminhão da coleta seletiva? Não passa nenhum. E daí eu, não, mas deve ter alguma coisa, não tem um ecoponto, não tem nada, é um tipo interior mesmo. E é muito legal saber desse seu movimento, porque agora eu acho que eu vou fazer uma coisa parecida lá, porque assim você sente falta, né, de fazer a diferença realmente no seu bairro, na sua comunidade, enquanto meio ambiente, porque como você disse, é uma coisa coletiva que não vai fazer, não vai trazer algo positivo só para mim, mas vai trazer algo positivo para todo mundo, né? Então isso é muito interessante. Agora pode continuar, tá? No comentário mesmo. Perfeito, Letícia. E isso já entra dentro do que o Guilherme perguntou, do que o governo poderia ajudar nessa questão, né? O governo ele pode incentivar as pessoas a separarem os resíduos. Eu já vi experiências no Brasil de, por exemplo, pessoas que levam o resíduo delas para algum lugar, algum ponto,
e elas recebem mudas de planta de volta, sabe? Dependendo da quantidade de resíduos. Isso em Embu das Artes, que eu vi essa experiência. Tem experiências em outros países até que as pessoas recebem para separar o resíduo. Tem campanhas de conscientização que são muito importantes, então o governo ele pode ajudar nesse sentido. Mas a temática dos resíduos sólidos ela é muito complexa, como a Karen disse. Quando você vai tratar de um problema, é tudo muito complexo. Quer dizer, e se eu não usar esse resíduo, se eu comprar um leite condensado no supermercado, será que eu compro o de vidro, o de plástico, né, ó, daquela embalagem de papel ou de metal? Mas é tão complexa as soluções, porque o vidro ele é mais fácil de reciclar, um exemplo. Mas o vidro é barato, é difícil de vender porque ele é muito barato, então os catadores geralmente não coletam vidro, assim, em todo o país. Tanto porque ele ocupa muito espaço também, é cortante. Então, quando a coleta seletiva funciona através de cooperativas de catadores, você percebe que o vidro, ele, por ocupar muito espaço e ter essas questões, ele não é normalmente reciclado. E seria muito fácil reciclar o vidro. E aí, como a gente poderia fazer isso? Acho que é algo que eu vou falar um pouco mais para frente, mas tem instrumentos econômicos, como pagamento por serviços ambientais, que podem incentivar as pessoas a trabalhar, né, a fazerem serviços de algo, elas receberem a mais para ter um ganho ambiental de certo problema que acontece. E entra também na questão dos movimentos sociais, como que a gente pode, como que o governo pode ajudar nas questões climáticas, é ele abrindo espaço democrático para discussão, sabe? Os movimentos sociais e ambientais estarem trabalhando com o governo, estarem discutindo, é o governo conversar com a população, que é algo que muitas vezes falta, sabe? Como eu disse, o movimento social, por ter essa capilaridade com as pessoas, eles gostam, as pessoas se sentem mais próximas para falar as coisas com a gente. A gente trabalha também com arborização aqui na cidade de Contagem. A gente fez um projeto bem audacioso de 100 mil árvores por Contagem, num período de 10 anos. Né? A gente tem um viveiro aqui, junto com outros movimentos ambientais da cidade. E a gente percebeu que a gente consegue produzir 1.000 mudas por mês, assim, mais ou menos. E aí, contando o período de 10 anos, dariam 100 mil mudas. E aí, por que eu estou contando isso? Porque as pessoas, a Secretaria de Meio Ambiente, ela doa também mudas de árvores, se as pessoas ligarem e pedirem. Mas as pessoas se sentem mais próximas de um movimento social, então elas nem sabem que o governo doa mudas, elas preferem bater aqui na porta e falar: você tem uma muda de jabuticaba lá, você tem uma muda de acerola. Então, se você dá um espaço para as pessoas, dá um espaço para a discussão, a gente consegue construir, sabe? Tem muita gente bem intencionada, a maioria das pessoas está bem intencionada, quer dizer, as pessoas preferem plantar árvores do que cortar elas, então já é um bom caminho para a gente começar a pensar políticas públicas, sabe? O governo abrir espaço e a gente querer participar. Belíssimas colocações. Eu queria então passar agora para algo que eu amo falar sobre, que é energias renováveis. Então, hoje, um dado do Our World in Data diz que aproximadamente 73,2% das emissões de gases do efeito estufa atualmente, antrópicas, vem da produção de energia. Então, hoje, a gente tem a maior parte das matrizes energéticas no mundo vem de termoelétricas que queimam combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. Então, talvez uma das principais soluções seja migrar para uma matriz totalmente renovável. E isso pode parecer um pouco difícil, mas eu queria dar um exemplo de um arquipélago no Reino Unido, chamado Ilhas Órcades, que é um arquipélago na Escócia, que eles usam só energias renováveis. Eles usam principalmente eólica, ondomotriz, que é a energia das ondas, e maremotriz, que é a energia das marés. E eles também eles estão sendo pioneiros em desenvolvimento de tecnologias de energias renováveis. E eles produzem mais energia do que eles gastam, só renovável. E a energia excedente eles estão usando para produzir hidrogênio a partir de água do mar, que hidrogênio é um combustível mais limpo. Então, sim, é possível migrar
para uma matriz 100% renovável. E eu acredito que essa talvez deveria ser uma das prioridades para frear as mudanças climáticas, investimento em energias renováveis. Concordo, viu, Guilherme? Eu gosto muito desse tema, né? Fiz meu doutorado, meu mestrado em energias renováveis. A gente tem aí uma vantagem de estar no Brasil e de o Brasil estar onde está, e deveríamos usá-lo com mais sabedoria, porque temos aqui oportunidades infinitas de geração de energias renováveis e limpas, né? Então, a gente tem aí esses dois novos que você falou aí, de energia da maré e das ondas. Imagina a gente com 7.000 quilômetros de litoral, acho que tem um espaço maior que qualquer ilha do Atlântico Norte ou da Inglaterra. Temos aí tempo, né, um tempo mais amigável para fazer até a construção dessas instalações, então tudo entra nisso, né? Hoje a gente tem aí o setor de energia renovável como um dos setores que mais oferece novos empregos no Brasil. Temos o total capacidade de ser um dos maiores fornecedores disso no futuro. Importante também lembrar que a gente tem aí a energia hidráulica, né, que a gente usa aqui no Brasil, mas que a gente precisa ter um mix um pouco mais variado para não ficar dependente com as já constantes crises hídricas e as que vão vir, né, que vocês devem estudar isso mais que eu, de como isso vai afetar bastante aí a disponibilidade de energia elétrica para algum país que esteja muito focado, muito concentrado nesse tipo de energia. Então, a gente tem visto aí o aumento da nossa capacidade instalada em solar, né, fotovoltaica e eólica, o que é ótimo, porque isso tem feito os preços do quilowatt-hora aí baixar muito, o que é ótimo também. Nós aqui na Ambev, a gente tem uma meta de ter 100% de toda a energia da empresa, de todas as nossas operações, vindo de fontes renováveis. Então, 100% das nossas operações, das fábricas, CDDs, etc., vão ter que vir de fontes renováveis até 2025. Então, o negócio está aí, a gente não para aqui, então, estamos construindo aí 43 usinas solares esse ano ainda, vamos entregar. Compramos energia renovável do Mercado Livre, quando não é suficiente, das nossas próprias operações limpas. Temos uma fazenda, né, eólica, temos trabalhado também na cadeia de valor com os nossos pontos de venda, que são os bares, os restaurantes, oferecendo algumas soluções. Então, uma delas é uma parceria com a Lemon Energy, que é uma startup também, de jovens visionários e que oferece energia de fazendas solares para esses pontos de venda comprarem. Então, eles jogam essa energia na rede e esses pontos de venda podem comprar essa energia limpa. O que acontece para eles? A conta de luz fica mais barata, então eles têm um dinheiro aí que eles podem reinvestir, ou gerando empregos, ou contratando mais mão de obra, ou ampliando o negócio dele. E a gente tem o ganho ambiental e climático. Hoje a gente está com 1.500 pontos de venda utilizando isso. A gente quer chegar assim a todos os nossos um dia. Então temos aí alguns desafios que essa Lemon hoje ela só opera em Minas Gerais, por exemplo. Então estamos buscando parceiros em outras regiões. Se alguém estiver ouvindo, pode nos procurar. E temos aí também uma outra solução que a gente criou, que foi um aplicativo, um site, né, que chama Savie de energia. Então, um site que a empresa, qualquer empresa, nossa ou não, parceiro ou não, qualquer um, se você tem uma lojinha, você tem um shopping center, não importa, você pode entrar, colocar os dados de consumo, o perfil de consumo da sua empresa, e esse site ele foi feito aí com especialistas de energia da nossa empresa, mas também de parceiros da Schneider Electric, e também tem a parceria do Pacto Global da ONU, né? Essa é uma organização aí que
busca, né, trazer maior ambição aí do setor privado, de outros entes, para resolver esse problema. E aí essa plataforma, ela fica disponível, né, o site é cve.ambev.com.br, acho que é isso, e vocês googlam, vocês vão achar, e aí você tem lá dicas, né, de como consumir menos, de ter maior eficiência energética, e exemplos, né, bons para você poder usar. Então, são maneiras que a Ambev achou, e estamos achando outras, para a gente impactar a cadeia de valor como um todo. Então, não só quem está dentro do nosso ecossistema, mas para quem quiser. Então, nossas comunidades ou familiares, quem for, pode usar também. Então, são alguns exemplos aí do que a gente tem feito aqui. Muito interessante a Karen falar disso, principalmente porque, enquanto estudantes de meteorologia, a gente sabe bem que um dos mercados amplos para o meteorologista é o mercado livre de energia, que foi exatamente o que a Karen falou. A gente vai estudar bastante sobre quilowatt-hora, mas é super importante, é bom fazer uma pesquisa um pouco mais profunda sobre mercado livre de energia, porque tem espaço na Ambev também para isso e em diversas outras empresas. Voltando um pouquinho na questão do tratamento de resíduos sólidos, os resíduos orgânicos também podem ser usados em biodigestores para produzir combustíveis. Então, também é uma forma de substituir os combustíveis fósseis, criar um mercado de combustíveis mais limpos. E, além disso, os resíduos sólidos também podem ser usados para produzir fertilizantes orgânicos, porque outra área que gera muitas emissões é a produção e o uso de fertilizantes inorgânicos, principalmente os nitrogenados, que no solo, além de também diminuir a qualidade do solo, também podem poluir os lençóis freáticos, eles emitem óxido nitroso no uso. Então, é muito complexo, como a gente sempre fala. Não, e o óxido nitroso, não sei se as pessoas sabem desses detalhes. Óxido nitroso, ele chega a ser mais de 200 vezes mais poluente que o CO2. Então, imagina o estrago que isso faz. E quando a gente estava falando de perfil de emissão, né, Guilherme, você falou aí, 3/4 da matriz das emissões no mundo vem do setor de transporte e muito com base em combustível fóssil. Mas no Brasil é o contrário, né? O Brasil, 2/3 da nossa emissão vem de uso da terra, agropecuária e desmatamento. Então, para nós, o que hoje seria assim, o que daria mais retorno em volume e eficiência seria trabalhar novas maneiras, e nós temos isso já temos tecnologias, temos conhecimento, temos capacidade técnica para isso. Então, diminuir desmatamento é importante, aprender a usar a terra de uma maneira mais sustentável também. Então, a gente tem trabalhado aí, aqui na Ambev, a gente deu início aí a algumas culturas orgânicas, e agora a gente está fazendo também agricultura regenerativa, que é uma agricultura 100% livre de insumos com bases fóssil e inorgânico, e pensar em como a gente consegue expandir isso para toda a nossa produção um dia. Porque a gente tem que deixar a terra melhor do que quando a gente entrou. É isso que a gente está falando de regeneração. Hoje não dá mais para você falar vão ser sustentáveis. Se sustentar o que tiver hoje, já não vai mais dar tempo. A gente já entrou num ciclo destrutivo. Então, é importante que todo mundo lembre disso, né? E esse uso da terra é um ponto, assim, para nós brasileiros, é um dos nossos maiores problemas para ser resolvido. E isso entra no ponto que a gente conversou, né, num dos nossos episódios, de que realmente nós já estamos realmente num ponto onde não tem mais como você fazer continuar do jeito que a gente está, né? Então, realmente, precisa ser feita uma grande mudança, só que, infelizmente, o que já foi feito até aqui vai perdurar aí, mas ainda tem o que fazer, e é justamente esse ponto que eu queria voltar com a Karen. Depois eu queria fazer uma pergunta para o Kate também.
Mas já falando, né, sobre essas questões, aí a gente entra na questão de 1 grau, já que a Terra aumentou em questão de temperatura, a gente entra na questão da Conferência do Clima, né? Então, a Karen, ela participou da COP26, lá na Escócia, e nós, como estudantes de meteorologia, gostaríamos de saber muito como que foi essa sua experiência lá. Muito bem, que bom. Espero que um dia vocês vão também. No próximo aí no Egito, espero contar com vocês lá. Cadastrem o Grêmio, qualquer associação que vocês tiverem como observadores da ONU, e vocês podem ter direito a credenciais e participar, sim, como voz ativa lá. Espero contar com vocês lá um dia. A gente pode fazer um painel em conjunto. A COP é a conferência das partes, né, do inglês. A gente chama de partes porque a maior parte são países, mas temos também organizações, então, da ONU, que também são consideradas partes e têm voto e fala na plenária, né? Então, a Convenção do Clima é uma convenção oficial da ONU, que os países membros da ONU podem participar, e a gente se reúne todo ano para falar dessa nossa grande emergência hoje. Então, essa COP foi importante, primeiro porque ela teve um atraso, né, por causa da pandemia, foi cancelada do ano passado e veio para esse ano. Tínhamos algumas pendências importantes para resolver, que foram resolvidas, então algumas coisas boas aconteceram e algumas coisas não tão boas também aconteceram. E é normal quando você imagina 200 países e organizações diferentes tentando chegar num acordo em 2 semanas. O setor privado esse ano esteve cada vez mais presente, então esse ano foi bem a presença maciça, tinha muitos CEOs, o nosso VP foi super engajado pela segunda vez, falamos sobre nossas iniciativas, o que a gente pode ensinar, mas também o que a gente aprendeu com os nossos desafios, o que deu certo e deu errado, que é importante falar disso, né, dessa vulnerabilidade para a gente ir para frente todos juntos, e também eu fui lá acompanhar um pouco da negociação e também trazer um pouco de novidades, né, do que a gente vê aí de tecnologias, de movimentos, então tinha muitos ativistas climáticos lá, gostei de ver os indígenas muito coordenados, eles sempre foram, mas esse ano eles estavam bem coordenados, ficou bem presente a participação deles. A gente viu também da convenção, né, o que a gente conseguiu ver, a gente teve alguns pactos e compromissos importantes, como o fim aí dos subsídios ao carvão. Na verdade, na última hora, a gente trocou, né, teve uma medida diplomática ali, para não perder o acordo do zero, então, em vez de acabar com subsídios ao carvão, a gente conseguiu colocar como redução, foi o phase out para phase down, né, então os países aí que mais investem nisso se comprometeram a apoiar. Tivemos também um acordo importante de redução de metano, e aí o metano é outro que menos pior que o óxido nitroso, mas quase 70 vezes, aí 60 vezes, 70 vezes o CO2, então ele é importante, então tem uma meta de reduzir emissões de metano em 30% até 2030, o que é ótimo. Teve aí também o artigo 6, né, do Acordo de Paris, que é o grande documento, né, que rege a governança climática hoje. Então, o Acordo de Paris de 2015, a gente conseguiu finalizar a parte do artigo 6º, que é a parte que fala de instrumentos de cooperação, esse ano. Então, os grandes desenhos já estão feitos, e foi nessa última COP que a gente conseguiu, mas que agora em diante a gente tem que rechear os detalhes disso. Então, como vai ser o mercado de carbono, como os países vão compensar com os outros. Então, os grandes limitadores estão dados, e agora a gente vai trabalhar esse ano até a próxima COP nesses detalhamentos. Muito bom, Karen. Eu queria fazer agora uma pergunta para o Keith sobre algo que eu não conhecia até pouco tempo atrás, que é PSA, Pagamentos por Serviços Ambientais. E eu sei que essa é a sua área de pesquisa, então eu queria que você falasse um pouco sobre. Então, gente, já que o episódio é para trazer uma amplitude melhor, né, algo positivo sobre o futuro das mudanças climáticas, eu acho que essa é uma temática muito boa, sabe? O pagamento por serviços ambientais
é algo que vem crescendo bastante. O Brasil, felizmente, é referência nisso. E é um instrumento econômico que surgiu, né, no capitalismo, porque a gente percebeu que os serviços ambientais estavam sofrendo muita pressão. O que são os serviços ambientais? São os benefícios que a gente obtém a partir da natureza. É a água que a gente bebe, é o solo que a gente usa para se alimentar. Tem também os serviços ecossistêmicos, que ajudam a manter os serviços ambientais. Uma abelha polinizando o mel, ela está espalhando a planta, que vai realizar mais serviços ambientais. E aí a gente pode também ser servidor ecossistêmico, incentivando esses serviços ambientais. E, pois bem, quando percebemos que esses serviços estavam sob grande pressão, nós começamos a pensar, né, a sociedade começou a pensar em como reduzir isso. E aí surgiu esse instrumento que ele conta com a participação de empresas, né, da sociedade como um todo, do governo, que tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que é de Extrema, né? A cidade de Extrema, ela começou um PSA hídrico, que é o quê? Como começa um projeto de PSA? Primeiro você faz uma catalogação, quer dizer, quais são os serviços ambientais da minha área e eles estão sofrendo alguma pressão? Quer dizer, eu tenho uma bacia hidrográfica na minha região que reduziu muito a quantidade de água, por causa de quê? Por causa do desmatamento, por causa da erosão. E aí, quando eu percebo que existe um problema, né? E o que causou esse problema, eu começo a pensar nas soluções. E aí entra uma parte científica, quer dizer, você vê com biólogos, com pessoas da área. O que eu teria que fazer para melhorar isso? Plantar tal espécie de planta em tal local, tal quantidade. E isso envolve proprietários rurais e pessoas da região, o governo, envolve acordos, porque quem que vai financiar isso? Os proprietários eles vão ter que deixar uma área do território deles sem desmatar. Então, eles são pagos para isso, por isso que é o pagamento por serviços ambientais. E esse pagamento vem do governo federal, estadual, municipal, vem também de empresas, porque empresas, principalmente empresa provedora de água, se ela consegue receber maior quantidade de água numa qualidade maior, ela vai economizar mais no tratamento de água. Então, elas geralmente financiam muitos projetos de PSA nesse sentido. Uma empresa de turismo, às vezes, paga as pessoas para elas não desmatarem uma área, para os turistas chegarem, ver essa área, um turismo ecológico. Então, as empresas também participam de projetos de PSA, e eu acho eles bem interessantes, porque eles englobam toda a sociedade. E é a área que eu estudo, como eu disse no início do episódio, e eu queria dar um puxão de orelha nos nossos ouvintes, principalmente os que são universitários. Quer dizer, se você estuda alguma temática, se você a divulgação científica ela é muito importante. Então, eu poderia estudar PSA e ficar, né, no que a gente faz, relatório, faz essas coisas, mas e aí, o que eu trago diferente para o mundo? Então, eu quis levar isso para o governo, e eu acho que a gente tem que ser, né, cara de pau mesmo, falando assim, na lata. Eu entrei em contato com a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, né, de Contagem, falei, gente, eu quero contar para vocês o que eu estudo, eu quero mostrar para vocês o PSA, algo mais técnico, quer dizer, quais são os problemas ambientais de Contagem. Eu fiz um estudo independente aqui da cidade, levei para eles. Então, eu acho que nós, né, como universitários, como pesquisadores, a gente tem que levar o que a gente estuda para o governo. E aí surgiu a temática do plano diretor, eu nem sabia o que era plano diretor, que é o que rege o zoneamento urbano da cidade. E fiquei sabendo que eles elegiam delegados, e a gente fez um grande movimento para eleger delegados para ajudar na construção desse plano diretor. Então é isso, a sociedade civil se organizando, é a universidade, é a população. Outra coisa que a gente tem que fazer é sempre ouvir a população, como eu disse, né, no comentário sobre a coleta seletiva. Eu poderia ser um estudante da área de coleta seletiva, né, igual eu sou, que eu não ia saber todos os problemas da cidade, do meu próprio bairro, nem estou falando da cidade, do meu próprio bairro, as pessoas elas tinham um conhecimento que eu não tinha sobre os problemas que poderiam vir a ter com a coleta seletiva implantada. Então, a gente tem que ouvir a sociedade, a gente tem que levar o que a gente pesquisa para o governo e trabalhar em conjunto. As empresas, elas são muito abertas também, sabe? Aqui no interior, um pouco mais difícil, mas se você mostra uma visão mais científica, você mostra para os
como a Karen falou, o grande problema de emissão aqui é a agricultura, esse uso do solo que a gente faz. Se a gente conversa com os agricultores, a gente fala, olha, as mudanças climáticas elas vão tornar os seus solos menos agricultáveis no futuro. Então, você vai estar perdendo dinheiro para o futuro. É uma questão até financeira, né? Desenvolvimento sustentável. Então, basta a gente conversar. A gente tem que conversar, tem que se reunir, e é isso que é o grande pilar dos movimentos sociais. Muito bom que estamos chegando no fim já do nosso podcast, mas antes eu queria pedir as considerações finais de todo mundo. Primeiramente a Karen. Vamos lá. Poxa, passou rápido, hein, pessoal? Bom, prazer sempre falar com a minha comunidade acadêmica. O que falou agora é muito importante, né? A gente não vai chegar lá sozinho. As soluções são complexas para problemas complexos, né? As pessoas querem um caminho simples, é quem não pôs a mão na massa ainda, para ver como é que é. Quando a gente fala das metas que a Ambev colocou para a sustentabilidade em 2025, tem dia que eu vou deitar na cama e falo, meu Deus, não sei se vai dar tempo, mas a gente não para e vai dar tempo, vai dar certo. E com muitas parcerias. Então, eu gosto muito de lembrar que eu sou uma doutora e estou trabalhando na Ambev. Quem diria que isso aconteceria alguns anos atrás, não é? Então, eu sei que a gente tem muitos pesquisadores aqui para produtos, para embalagem, para processos, mas hoje a gente tem, assim, cada vez maior eu vejo a vontade e o desejo se juntando, de você ter a academia trazendo, né, esse rigor acadêmico, a ciência, esse tato, né, no trato de dados e informação, e o setor privado e governo trazendo o pragmatismo. E é isso que vai fazer os dois trabalharem juntos, e um aprende muito com o outro, né? Eu acho que o caminho é esse, de competitividade, que a gente está falando agora, né? Que é cooperação dentro de uma competitividade, e esse é um caminho sem volta. Os nossos problemas a gente não está resolvendo sozinho, e a gente tem que trabalhar junto para resolver de todo mundo, porque o planeta é um só, não tem como jogar nada fora ainda. Um dia a gente chega lá. E lembrar aí agora também, fechar com eu tenho 10 R's. Vocês falaram dos 3 R's, né? Eu já cheguei nos 10. Então, eu gosto de dar esse recado no final. Nós como indivíduos, mas nós como negócios e como sociedade. A gente tem que repensar, a gente tem que recusar esse uso único, a gente tem que reduzir o nosso consumo, a gente tem que reutilizar tudo que a gente puder, tem que renovar coisas velhas, temos que recuperar antes de comprar algo novo, reempregar, ser criativo com, né, que a gente chama de upcycling, e reciclar é a nossa última opção. Reciclar é necessário, mas o problema de reciclar, ele gasta muita energia, e você vai perdendo, né, a capacidade de cada um desses materiais. Mas hoje a gente ainda tem que utilizar, e vai utilizar alguns anos ainda. Então, vamos sempre pensar todos esses R's aí, e a gente vai chegar lá bem. Vamos achar uma solução. Todo mundo junto, vamos resolver esse problema. Bom, gente, eu queria agradecer novamente. Estou muito feliz de estar falando aqui, muito confortável. Também acho que passou muito rápido, Karen. O assunto está muito bom. E a minha fala é no sentido de... Eu acho que a gente tem que participar, sabe? É uma fala mais no sentido de movimento social mesmo. Quando a gente percebe um problema, a gente se reúne para discutir, a gente se resolve, a gente percebe que o mundo ainda tem jeito, sabe? A gente se torna mais otimista. Você, às vezes, preso na sua casa, não conhece seus vizinhos, tem aquela visão, você fica mais fechado ao que o mundo possa vir a melhorar. Mas quando a gente sai da nossa casinha, sai da nossa bolha e tenta fazer algo diferente, a gente vê que realmente isso pode vir a acontecer, o que a gente quer. E muitas vezes a gente tem até uma visão muito negativa das empresas, né? As pessoas, assim, no senso comum, elas, as empresas, o capitalismo, destruidor, mas às vezes é mais fácil você discutir soluções com uma empresa do que determinado do governo, elas apoiam a gente ou não, depende, mas o importante é você conversar, sabe? É trazer esse assunto para discussão, universitários, pesquisadores levar esse conhecimento para a sociedade,
E é isso, é participar. Acho que a palavra do dia é participar. Débora? Gente, foi um bate-papo incrível hoje. Eu aprendi muito. Eu fiquei aqui ouvindo mais do que, né, não colaborei aqui, mas eu acho que hoje eu queria muito ouvir a fala dos nossos convidados, porque realmente são duas pessoas com experiências diferentes que conseguem passar para a gente dois parâmetros, né, diversos, assim, distintos, que é tão interessante a gente trazer alguém de uma empresa, né, igual o Keith falou, que a gente às vezes não tem esse conhecimento tão próximo da gente, né, de o que acontece dentro de uma empresa tão grande como a Ambev. E é muito bacana o que o Keith faz, que foi uma coisa assim tão interessante que tipo, foi ali no ecossistema dele ali, né? No bairro dele, ele começou um movimento tão incrível que eu acho que isso inspira muitas pessoas a fazer a mesma coisa, inspira estudantes a fazer esses tipos de coisas, porque muitas vezes a gente tem medo ou tem receio, acha que as pessoas não vão ouvir, mas eu achei muito bacana ele falar isso. Eu acho que traz para a gente uma outra forma de pensar, de agir, e dá um pouco de vontade de fazer mais, assim, que a gente vê o que deu certo, o que ele fez deu certo, o que a Karen tá fazendo dá certo, tá funcionando, e cada vez mais a gente tem vontade de colaborar para que as mudanças climáticas não parem de afetar a nossa vida. Infelizmente vai ser um pouco difícil parar, mas a gente pode diminuir, pelo menos nos próximos anos, e fazer com que as pessoas tenham essa visão de que assim, a gente tem que agir e a gente pode agir juntos, empresa, governo, pessoas, a sociedade no geral, a gente conversando, como o Keith falou, a gente participando, não tendo medo de trazer as nossas experiências. Acho que a gente consegue fazer um mundo melhor aí e sustentável. Letícia? Primeiramente, gostaria de agradecer muito a Karen, que eu sei que o tempo dela é muito valioso, e o Kit também, porque eu chamei ele de Kate várias vezes. Mas, assim, cara, você trouxe um olhar, assim, sabe, para o movimento ambiental que eu não conhecia. Agora o pessoal da Secretaria Ambiental de Viana vai conhecer meu nome e meu sobrenome, que eu vou pedir a muda, eu quero mudas. E vou tentar fazer uma coisa muito parecida com o que você fez aí, porque realmente é muito alienado, né? Eu chegar lá, como eu disse, cheguei lá, e aí, gente, que dia que passa aqui o caminhão, né, da coleta seletiva? Tipo, não passa, não é em todo lugar que é igual, sabe? E super legal, trouxe insights muito bons para mim. E a Karen falando aí como uma empresa, eu adoro o mundo corporativo, eu gosto muito desse tipo de assunto. E é por isso que quando eu compro as minhas coisas, eu gosto de, realmente, eu entro dentro do site, quando a empresa está na Bolsa de Valores, como é o caso da Ambev, eu vou lá no RI, né, do Relação com o Investidor, para saber mais as pautas ambientais sustentáveis que essa empresa está envolvida, porque eu não quero comprar uma coisa que daqui a pouco, sabe, vai ficar aí e, tipo, e aí, sabe? Então, para mim, sempre tem que ter um depois, e esse depois não é um jogar fora. Então, acredito que não só para mim, mas para muitas pessoas que vão ouvir esse podcast, vai ser muito inspirador, muito animador e motivador realmente para querer, né, dar um passo a mais, que a gente sabe que tem umas pessoas meio teimosas, mas, cara, muito obrigada, gente, de novo, gostei muito aqui do papo, e é isso. Sim, também quero agradecer muito a presença dos dois, o papo hoje foi excelente, mas eu queria dizer para todo mundo que está ouvindo, tudo que a gente falou hoje é a ponta do iceberg de tudo que precisa ser feito para mitigar as mudanças climáticas. E cabe a nós, cientistas, pensar, ter criatividade para desenvolver métodos, tecnologias que possam ser usadas para resolver não só as mudanças climáticas, mas todos os problemas ambientais que a gente enfrenta hoje. E uma coisa que a gente falou no último episódio, não dá para simplesmente tomar um banho mais curto, fazer uma pequena ação e dizer que está tudo bem, fiz minha parte. Não, eu acho que cabe a todos nós fazer tudo o que for possível, realmente fazer a nossa parte para resolver esse problema que, sim, é muito grave.
Então, ficamos por aqui, sente o clima e até logo!